Olá pessoal, aqui é o Lucas em mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver aqui algumas práticas para a criação de peças mecânicas com o AutoCAD 2D. Algumas dessas boas práticas são mais gerais para todo tipo de projeto com AutoCAD e algumas mais específicas para projetos mecânicos. Então, se você tem interesse nesse assunto, prepare aí um material para algumas anotações e vamos ao vídeo de hoje. Estamos aqui na tela inicial do AutoCAD 2022 e uma primeira boa prática no processo de criação de desenhos mecânicos é ter um template pré-configurado. Conforme nós já vimos aqui no vídeo do canal, template é um arquivo que a gente já ajusta as principais configurações gerais, layers, tipos de cota, entre outras configurações, das quais utilizamos sempre em nossos projetos. Então, ao criar esse arquivo já pré-configurado, nós colocamos lá na lista de templates e ele vem para essa lista aqui dos templates. Quando clicamos aqui em novo, aqui eu estou no 2022, e ao clicar então nessa lista de modelos, nós temos aqui alguns modelos já pré-configurados. Temos que clicar aqui em Browse. E nós abrimos essa janela aqui que vai mostrar todos os templates. Sempre ao clicar em novo, New, e nunca em abrir. E o meu template está aqui, eu já tenho um template pré-configurado de mecânica. Então eu clico aqui em Open, ele já vai abrir para mim um arquivo pré-configurado, já com um desenho aqui na tela, utilizando as principais layers que eu já havia criado, como por exemplo eu tenho aqui o contorno do desenho, tenho as cotas, tenho linhas tracejadas, tenho linha de centro, tenho aqui um objeto de texto também. Enfim, são os elementos que a gente utiliza normalmente nos nossos projetos mecânicos. Então, a primeira boa prática é que você crie o seu próprio arquivo template. E uma segunda boa prática no nosso processo de desenho é observar o desenho que nós iremos criar para saber como iniciar esse desenho. Por exemplo, eu tenho aqui na nossa apostila peças mecânicas que a gente pode usar como exemplo. Essa apostila aqui também já foi disponibilizada aqui no canal, Tem um vídeo explicando como você ter acesso a essa apostila. Basicamente, você vai me mandar um e-mail pedindo, que eu vou aí responder com a apostila, mas tem um vídeo aí no canal falando certinho sobre isso, mostrando mais sobre o conteúdo da apostila. Se você já tem, você pode acompanhar aqui conforme nós iremos ver. Senão você peça a sua apostila para você conseguir acompanhar. Então temos aqui alguns exemplos de peças e, como eu dito, é interessante observar como que a gente vai iniciar cada desenho desses aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho nessa primeira peça aqui à esquerda, um desenho que é mais interessante a gente fazer o contorno dele, porque ele tem alguns detalhes ali para serem feitos, Então é mais fácil a gente ir com o comando de linha. A gente faz a linha e dá a volta ali, fazendo o contorno do perímetro da peça. Já essa peça aqui mais à direita, peça mecânica 2 aqui, ela tem já um formato que a gente pode fazer um retângulo inicial e fazer algumas ações nesse retângulo, como por exemplo um chanfro aqui na parte superior direita, aqui na parte inferior esquerda aqui nós temos uma abertura, a gente vai fazer um círculo e duas linhas, então são operações um pouco mais simples, Então a gente pode já estipular as duas dimensões através de um retângulo inicial e fazer essas ações. Como eu disse, nessa primeira peça aqui, se a gente fizesse um retângulo inicial, teria que fazer vários detalhes aqui para ficar dessa forma, utilizando linhas. Então, já que a gente vai utilizar linhas, a gente já faz todo o contorno utilizando linhas. Mas, em geral, boa parte dessas peças, a gente pode sempre iniciar já com retângulo para pegar essas duas primeiras dimensões, como o caso dessa outra peça aqui. Aqui na sequência nós temos uma outra peça e assim por diante. Então, a maioria a gente pode utilizar essa ideia da construção de um retângulo inicial. Vamos ver aqui no exemplo, começar com essa primeira peça aqui, por linhas. Então, já com a minha layer desenho aqui estando em atual para ser utilizada, eu vou fazer aqui o contorno daquela peça lá. Se nós visualizarmos aqui, ela tem uma linha de 15, uma linha de 140, se nós irmos aqui para a direita, não vai ter a linha, então a gente vai para a esquerda aqui, fazendo esse contorno nesse sentido. Então, deixamos aqui a ferramenta Orto já ativa, mantermos sempre em 90 graus, cliquei aqui no ponto, joguei aqui então para a esquerda, digito 15 e Enter. Então sempre ao fazer esses contornos com linhas, jogue-se o mouse para a posição adequada e coloque a medida. Jogue aqui para cima, a posição correta.
Continuando aqui, vai ter uma linha descendo de 10. Aqui, se nós observarmos, tem uma linha inclinada, cuja aqui a parte quadrada dela, né, 20 e 20. Então, não há necessidade de criar um chanfro. A gente pode fazer uma linha reta na horizontal, aqui no caso para a esquerda, e uma outra aqui para baixo com a mesma medida, né, 20 e 20, e depois unir os pontos aqui, ó, onde finalizou até a extremidade da primeira linha reta aqui, ó. Unindo os pontos, a gente pode cancelar o comando para poder apagar essas duas linhas aqui. Então, continuando, a gente pega novamente a comando linha. Nós temos uma linha aqui para a esquerda também de 10, 30 menos 20 aqui, depois vai descer 20, virar 30, então assim por diante. Nós vamos contornando aqui o desenho desta maneira aqui, ó. Por último, uma linha de 20, e no caso dessa peça a gente pode levar até a parte inicial, né, na extremidade inicial aqui, para finalizar, já que nós não temos mais informação dessa linha, só ligar os pontos. Então está feita aqui essa peça através de linha, de contorno. E já essa segunda aqui, a gente vai começar com um retângulo. Só uma pequena correção aqui, que essas medidas no geral são em milímetro, mas dessa peça, se a gente for seguir a proporção correta, essas medidas aqui seriam em centímetro. Para utilizarmos na proporção de milímetro, da unidade correta de milímetro, vamos desconsiderar essas vírgulas aqui e trabalhar com medidas maiores de milímetro. Esse retângulo inicial, essa peça vai ter 80 por 120. Então nós vamos fazer aqui um retângulo inicial, clicamos aqui, então 80 por 120, porque sempre é o eixo X primeiro, né, horizontal, depois o Y, vertical, retângulo sempre uma medida, vírgula a outra. A partir desse retângulo nós fazemos as atividades. Então, por exemplo, na parte superior nós temos aqui um chanfro, né, direita. Para a gente encontrar essa medida, nós vamos vir aqui, ó, ele vai ter 80 aqui total, menos 50 lá em cima. Então esse chanfro aqui na horizontal tem 30. Na vertical, 120 menos 90 também dá 30. Então é 30 por 30 esse chanfro. Nós podemos considerar um ângulo de 45 graus, né, porque são medidas iguais, ou mesmo fazer o chanfro por distância, colocando então 30 nos dois sentidos. Então aqui nós pegamos a ferramenta chanfro do grupo Modify, junto ao fillet, temos aqui o chamfer. Como dito, a gente pode utilizar tanto distance como o ângulo. Ângulo seria 45, mas vamos utilizar aqui o distance, que é mais fácil de compreensão, porque é as informações que nós temos aí. Clicamos aqui na barra de comandos abaixo na palavra distance, está pedindo aqui a primeira distância, eu vou digitar 30 e enter, e novamente 30 e enter na segunda distância. Clicamos aqui na primeira linha acima e depois à direita, então já fizemos este chanfro aqui. Agora nós vamos fazer esses círculos aqui, que seriam esses dois furos de cima e mais essa abertura, dois furos de 10 e outro aqui de 15, que depois nós vamos complementar com linhas. Tudo isso dentro de uma base aqui, que à esquerda o centro desses círculos aqui é 30. Já na horizontal aqui nós temos três centros diferentes, né? Que são essas três medidas aqui de fora. Então nós vamos clicar aqui no retângulo e vamos explodir, vamos desagrupar para nós podermos utilizar o comando Offset para fazer a cópia dessas linhas. No grupo Modify, comando Explode está desagrupado, podemos usar aqui abaixo então Offset, que as linhas estão desagrupadas agora. Vamos digitar aqui então 30 e Enter, dessa linha aqui da esquerda para dentro. Vamos cancelar, pegar o comando novamente e vamos digitar aqui agora 35, que é a primeira medida aqui da horizontal. Então, nessa primeira linha para cima, depois nós temos a partir da mesma linha 70 e depois 100. Novo offset de 70, Enter, dessa linha de baixo para cima, cancela, novo offset de 100 e Enter, dessa linha aqui abaixo e para cima. Então a intersecção dessas linhas aqui serão os centros dos círculos. Observando aqui em OSNAP, se a opção da Intersection está ativa, para mostrar o x aqui na intersecção das linhas, vamos fazer aqui então os círculos de raio. Vamos clicar aqui nessa intersecção aqui, 10 e Enter. Podemos repetir, clicar aqui nessa outra intersecção de abaixo, 10 e Enter, e um terceiro aqui, 15 e Enter. Então essas linhas que a gente pode utilizar como linhas de centro, né? A gente pode manter elas aí. Então a gente vai criar novas linhas aqui na parte de baixo aqui desse círculo inferior, na parte do quadrante desse círculo. Também observa se o snap está ativo aqui o quadrante, para mostrar aqui as pontas dos círculos, digamos assim. Então o quadrante aqui superior, nós fazemos uma linha aqui até a parte de baixo, e uma nova linha do quadrante inferior aqui, encostando ali.
E aí com o comando trim nós vamos cortar aqui essa parte para deixar aberto aqui então esse espaço. Aqui nós podemos diminuir um pouco a extensão dessas linhas para manter elas como linhas de centro. Muito embora não esteja mostrando aqui nesse desenho, nós podemos deixar aqui essas linhas de centro, né, para simbolizar aqui então o centro desses furos, diminuindo aqui a extensão das linhas, sempre um pouquinho maior do que o espaço do furo no caso, né? Aqui clicando e com esses pontos de ajuste a gente vai diminuindo para ficar um pouco menor. Passar o mouse aqui no superior para manter o mesmo alinhamento e assim por diante. Aqui no caso eu já tenho uma layer para a linha de centro, eu posso selecionar as linhas aqui e mudar a layer. Ou como eu ainda deixei esse desenho aqui, não apaguei esse desenho inicial do template, eu posso vir aqui com o pincel, que é o comando Match Properties, e clicar nessa linha de centro aqui e clicar nessas outras aqui para pegar tanto a layer quanto a sua escala, né, o seu parênteses de linha. Então, dessa maneira já passei aqui as linhas de centro. É basicamente isso. Então na primeira peça eu fiz aqui o contorno através de linhas, né? Clica num ponto, vai jogando o mouse para a posição correta e colocando a medida que está sendo mostrada, né? No segundo caso aqui então eu iniciei com um retângulo e fiz ali as ações. Nossa terceira dica, nossa terceira boa prática, dando continuidade nessa ideia, que é o que nós já fizemos aqui, é estudar a peça antes da gente iniciar, para ver quais os comandos que nós iremos utilizar para a criação. Por exemplo, nesse caso aqui, nós fizemos aqui na peça 2 um chanfro, nós fizemos o círculo, né, nós criamos aqui as linhas para fazer o rasgo. Então sempre é interessante observar a peça antes de iniciar. Como por exemplo essa outra peça aqui, nós já temos alguns outros detalhes. Nós podemos fazer um retângulo inicial, fazer um fillet aqui em cima, aqui embaixo, né, nessa área côncava, esse arco aqui para dentro, a gente não vai conseguir utilizar o fillet para arredondar, nós teremos que saber uma outra forma. Então antes da gente iniciar o desenho no AutoCAD, já é interessante a gente ir anotando e pensando através da peça quais serão os comandos a serem utilizados. Numa outra peça aqui, por exemplo, tem até vídeo no canal. Então ao interpretarmos essa peça aqui, nós podemos ver que dá para iniciar com um retângulo de 75 por 50 externo. E aí nós temos os centros dos furos, que está mostrando ali com a medida de 60 por 35. Então dessa forma nós podemos fazer um outro retângulo para ficar um retângulo dentro do outro centralizado. Temos um retângulo interno ali de 57 por 10. Temos essa medida de 20 aqui. Então a gente vai fazer uma linha aqui na parte inferior, para depois poder fazer essa curva aqui, comando fillet da linha para o círculo. Nós podemos iniciar com um retângulo, cliquei aqui no Aí nós podemos fazer um outro retângulo separado, tá? Vou clicar aqui 60 por 35. Com esses retângulos separados, nós vamos centralizá-los. Então, vou pegar aqui o menor, comando Move, dar Enter, clicar aqui no centro geométrico, sempre observar se o centro geométrico está ativo, Geometric Center aqui no Snap, para poder pegar esse centro e colocar no centro do outro, para ficarmos aqui com dois retângulos. E aí nós podemos criar um terceiro retângulo separado também, que é aquele retângulo interno de 57 por 10. Comando Move, seleciona, Enter, centro geométrico aqui do outro. Então com isso nós temos três retângulos aqui para fazer esse desenho. Agora nós temos aqui o círculo externo, que é raio 7,5, e o círculo interno, que é o furo, com um diâmetro de 10. Então nós podemos usar aqui o círculo de raio para fazer esses externos aqui. 4 cantos aqui, círculos de raio 7,5. Cada um desses cantos. Podemos pegar aqui o círculo de diâmetro, clicar no mesmo centro, fazer aqui um círculo de 10 de diâmetro. Só lembrando que esse círculo aqui de diâmetro a gente não consegue repetir com a tecla Enter, que normalmente a gente faz para repetir os comandos. Porque ao apertar Enter ele repete sempre o círculo de raio. Então veja que eu criei aqui três retângulos iniciais, um para dar o comprimento total, né, o externo, e o outro só para a gente ter o centro dos furos, que é esse aqui de 60 por 35, uma forma de interpretar o desenho. Nós vamos fazer aqui linhas dos círculos maiores aqui, ó.
entre essas linhas aqui, ó, tem a medida de 20. Por isso que a gente fez aqui bem no quadrante do círculo. E agora a gente vai fazer o comando fillet aqui, ó. Fillet, clicar aqui abaixo na barra de comandos em radius. Vamos colocar aqui a medida de 7,5, que é o raio da curva. Clicamos no círculo e clicamos na linha. Então observa que ele arredonda, né? Cria esse arco de arredondamento aqui, mas mantém o círculo na mesma posição. Mesma coisa nos outros cantos, a gente vai fazer, repetindo aqui. E agora, para a gente finalizar, a gente vai cortar a parte interna desses círculos aqui, né, para limpar essa parte e tudo que ficou para o lado de fora. Ó, cortamos essa parte aqui com o comando trim, né, e a parte aqui dessas linhas que ficaram para o lado de fora também podemos cortar. Dessa maneira aqui, é simples a gente fazer uma peça como essa. A gente vai sempre observando as referências e os comandos mais interessantes de ser utilizados, que é a ideia dessa terceira dica, né, de estudar a peça antes de começar o desenho. Nossa quarta boa prática, nossa quarta dica de hoje é, ao finalizar aqui o desenho, no contorno, a gente faz as linhas de centro. Como nós vimos na peça anterior, eu tenho aqui um modelo de linha de centro, então eu posso simplesmente criar aqui uma linha com uma layer qualquer. Ó, então passo o mouse aqui no midpoint, jogo um pouquinho mais para fora, mantendo esse alinhamento aqui, né, e clico aqui para fora do desenho. Sempre a linha de centro fica um pouco fora do desenho, né? Então a gente fez com uma linha comum, a gente vai pegar aqui o pincel, clicar aqui nessa linha de centro que já tinha no desenho inicial e clicar aqui nessa linha para ficar aqui como linha de centro. Então a quarta dica, então, ao finalizar o desenho, o contorno e as informações, nós colocamos então esses detalhes como linha de centro, linha tracejada. A gente pode criar através de linhas, e se já temos uma linha da qual a gente quer no desenho, a gente pode copiar essas características através do comando Match Properties. A quinta boa prática, a quinta dica é em relação às cotas. Então já finalizamos aqui os desenhos, colocamos as linhas de centro todas que forem necessárias. Tendo o desenho pronto, a gente vai então inserir essas cotas. Vamos colocar aqui na layer cotas, que eu já tenho na minha lista de layers. Vamos ir aqui com o comando linear. A gente pode utilizar esse comando aqui do meio, né, o Dimension, do grupo Annotation, clicar nele, passando no mouse aqui sobre o objeto, ele já dá a melhor dimensão para aquele tipo de objeto. Mas na prática, às vezes, ele acaba dando umas trabadas, então é mais interessante usar os tipos de cota aqui em cima. Tem todos os tipos, a gente escolhe o tipo específico, como por exemplo linear. Então a gente vai clicar aqui nas extremidades para poder cotar, pode repetir e fazer aqui do outro lado. Então dessa maneira fica mais prático, a gente repete com o Enter também, a gente pode pegar aqui, ó, esse ponto e esse aqui, não precisa clicar na linha, a gente só passa o mouse e clica na linha externa do desenho, não precisa ficar aqui dentro a linha da cota, né? Então que essa aqui a gente pode dar um pouco mais para lá, e assim a gente vai organizando. Veja que o estilo de cota ele está com apenas um número numa outra cor que não da layer, né? Então a layer é vermelha, o número está branco, que quando for impresso, será impresso na cor preta. Uma dica interessante para dar um destaque no número da cota, tanto no desenho quanto depois na impressão. Nós temos aqui também as cotas de raio de diâmetro, que vocês podem ser escolhidas por aqui também, ó. A radius para o raio, depois nós temos aqui diâmetro, a gente clica sobre o objeto, posicionamos no melhor espaço aqui do desenho. Então esse é o processo, fizemos o desenho, o contorno. A outra dica era para criar as linhas de centro, linhas tracejadas, se houver, e depois então as cotas já todas organizadas nesse sentido aqui, né, de uma forma que fica visível, não fica muito longe e nem muito próximo ao desenho, né, numa boa distância. A gente pode ajustar sempre clicando na cota para selecionar e clicando nesses pontos de ajuste aqui em cima da flecha, tá, para a gente aumentar aqui a distância ou diminuir, tá, sempre dessa maneira. As cotas de diâmetro e de raio, a gente pode clicar sobre o objeto, jogar aqui um pouco para fora, e assim a gente tem um desenho, um projeto mais organizado. E por fim, nossa sexta dica é sobre a parte de impressão. Então, quando você for imprimir, você faça o processo correto, que é a importação da folha, né, de um formato de folha padrão, utilizando a viewport, que são os quadros de impressão. Então, após o projeto estar pronto, vamos colocar na folha. Como já comentado em várias oportunidades por aqui, não use a área model aqui com um desenho de uma folha ou faça a impressão aqui diretamente no model. Sempre utilize as abas layout aqui para fazer esse processo.
Então nós vamos importar uma folha aqui. Nós já vimos como criar essas folhas, né? Então um vídeo aqui no canal, como criar folhas e formatos. Então eu já tenho um arquivo com essas folhas prontas lá. A gente vai inserir somente aqui, que for mais interessante para o nosso projeto aqui. Vou clicar com o botão direito em uma das abas Layout aqui e vou clicar aqui na opção From Template. Aí ele vai já buscar aqui meus arquivos. Lembrando sempre que ao clicar com o botão direito em From Template, verifique aqui embaixo em Files of Type, né, tipo de arquivo, se está em DWG. Tchau em DWG. A princípio ele vai vir com um DWT, você muda. Eu vou clicar aqui 2 vezes sobre o arquivo folhas, ele vai puxar todas as folhas que eu tenho nesse arquivo criado. Vou selecionar aqui a 4A e a 4B. Eu Ctrl aqui, selecionei as 2 folhas apenas e dei um OK, veio aqui as 2 folhas. Porque no caso eu tenho mais de um desenho aqui, que a gente vai ver as 2 formas, tanto vertical quanto horizontal. Mas se fosse apenas um desenho, a gente inseria apenas a folha relativa para esse desenho. E essas abas que vieram aqui, Layout 1 e Layout 2, a gente pode clicar com o botão direito aqui na opção Delete para apagar. Ficando apenas com as folhas mesmo, que são essas aqui. Então, por exemplo, no caso de um desenho aqui em pé, poderia utilizar uma folha A4, chamei aqui de A4A, e criar aqui então uma Viewport. Então, se você já viu os vídeos de impressão, você sabe que aqui a gente vai criar uma Viewport, um quadro que puxa o desenho de lá do Model para a folha. Que está aqui nesse menu superior aqui, Layout. Aqui Layout, na opção retangular, vamos clicar aqui dentro da margem, ó, na parte superior, depois na parte mais inferior aqui da margem, em cima das informações. Ele vai criar então esse quadro e ele puxa todo o conteúdo do desenho lá da área Model. Vamos clicar aqui 2 vezes dentro dessa área para ter acesso aqui ao desenho e vamos aproximar no qual que a gente vai querer aqui. No caso esse aqui, poderia estar com as cotas, tudo organizado. A gente pode ajustar dessa forma. Vamos centralizar mais ou menos aqui, ligando com o mouse mesmo. Aí agora a gente vai escolher uma escala. Dentro aqui da Viewport, eu clicando aqui dentro, nós temos aqui a lista de escalas. Se eu clicar 2 vezes na área cinza aqui fora, ó, saímos da Viewport, então não temos a lista de escalas. Vou clicar aqui 2 vezes dentro, temos aqui a lista de escalas. Nós podemos vir aqui então escolher uma dessas escalas aqui. Como nosso trabalho é mecânica, a princípio com a unidade de milímetro, a gente pode utilizar normalmente essas escalas aqui. Vamos a princípio colocar na escala 1:1 para ver como que ficaria. Então imagine que uma peça de 80 por 120 milímetros, que seria equivalente a 8 por 12 centímetros, está dentro de uma folha A4. Então essa é a proporção correta. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, para aumentar, ou seja, o primeiro número maior aqui abaixo, 2:1, fica bem ajustado dentro dessa folha aqui. Se a gente tivesse com cotas e tudo mais ali, não caberia. Então, como a gente não tem uma escala intermediária, a gente vai ter que deixar uma escala de 1:1 mesmo, e até porque quando a gente colocar as cotas vai dar um pouquinho mais de espaço, mas é essa proporção que nós utilizamos. Então, ao escolher a escala, podemos clicar aqui um pouco mais ao lado nesse cadeado aqui para travar, para não perdermos essa escala, mesmo que a gente aumente o zoom, não perca a escala, ficamos fora na área cinza. Aqui então, é numa folha em formato retrato, em pé, não vertical, você pode colocar aí as informações do projeto, e depois mandar para impressão. No caso de uma folha na horizontal, que é essa aqui, a 4B, a gente vai criar aqui um viewport retangular, clicar aqui na margem, clicar aqui um pouco acima do carimbo, né, de informações, puxou todo o desenho também, vou clicar aqui 2 vezes dentro do viewport e vou escolher esse desenho aqui para ser mostrado então dentro desse espaço aqui de impressão. Eu dou uma centralizada mais ou menos aqui com o mouse, venho aqui na lista de escalas, ó, e escolho aqui a escala 1:1. Essa escala de 1:1 ficou pequena, então vamos tentar colocar na 2:1. Já ficou num bom tamanho para esse tamanho de peça, para essa folha A4 formato paisagem, né, no formato horizontal. Vamos clicar aqui no cadeadinho da escala aqui, para não perder, clicar 2 vezes fora na área cinza e lembrar, né, num caso como esse, de mudar aqui na escala para 2:1, que é uma escala que a gente está dobrando a proporção do desenho na folha. Esse é o processo usual da gente fazer, colocar o desenho dentro da folha através da viewport e ajustar a escala, sempre dessa maneira aqui. Agora para mandar para impressão, ou seja, nesse caso salvar em PDF, a gente clica aqui na impressorinha aqui em cima, no plot, ou Ctrl P. Como sabemos, isso aqui já está tudo ajustado, que a gente fez lá no vídeo de criação, a gente vai dar só um preview aqui para ver como é que vai ficar.
Então vai ficar totalmente ajustado dessa maneira. Temos ESC aqui e um OK aqui para salvar esse PDF. Pode dar um nome aí, o nome da peça, e depois clicar aqui em Save para salvarmos o arquivo em PDF aqui, já totalmente ajustado. Aí, se nós repararmos aqui, ficou com essa linha aqui da viewport do quadro, né? Essa linha aqui a gente pode retirar ela fazendo da seguinte forma: fechar aqui o PDF, vamos clicar aqui nesse quadro, né? Viewport, vamos ir aqui em Home e vamos trocar de layer. Estava na layer 0, vamos colocar nessa layer Depth Points, que é uma layer que aparece automaticamente e tudo que tiver dentro dessa layer não é impresso. Vamos mandar para a impressão novamente, dá aqui um OK, tá aqui em cima para substituir, colocar aqui sim. Repare que então saiu essa linha aqui do quadro. Então é dessa maneira aqui que a gente faz o processo de impressão. Então basicamente tudo que vimos até aqui, nessas 6 dicas, nessas 6 boas práticas comentadas, nós temos vídeos específicos sobre cada um desses temas aqui no canal. Então a ideia aqui é dar uma noção do processo de criação de peças mecânicas, seja através de desenhos prontos, como esses aqui que nós utilizamos da apostila, como também de peças físicas que de repente você pode ter aí e precise representar no AutoCAD. É indicado que você faça um desenho à mão, numa folha, e aí você vai anotando tanto as medidas quanto os comandos que você irá utilizar, conforme nós vimos aqui, né? Sempre seguindo esse processo que é bem mais prático, facilitando aí o seu trabalho na criação de peças, né? Inclusive, se você precisar fazer alterações no arquivo, né, do desenho posteriormente, você consegue de forma simples e rápida. E se você quiser aprender mais profundamente a criar projetos de peças mecânicas, eu te convido a participar do nosso treinamento completo de AutoCAD 2D 2021-2022. Lá mostramos em detalhe cada uma dessas ações de otimização, de configuração, formas práticas de trabalho, com macetes interessantes de se utilizar, com exercícios específicos dessa área. Então temos um módulo completo sobre os comandos e ferramentas e configurações, né, que é o nosso módulo de base. Um outro módulo sobre toda a parte de criação de folhas, impressão correta, ajuste de penas e criação do nosso arquivo template, que é o nosso módulo de documentação, tudo mais detalhado e aprofundado do que os vídeos aqui do YouTube, por exemplo. Depois nós temos um módulo específico para a criação de projetos mecânicos, da concepção até o detalhamento técnico e impressão, vendo todas as partes desse processo, para que você possa criar melhores projetos de peças e componentes mecânicos em 2D com o AutoCAD. Siga o vídeo de apresentação dessas aulas na descrição, lá é mostrado todos os detalhes e o valor desse treinamento, que você verá que é bem acessível para que você possa participar. Lá já terá o link para você se inscrever e começar a estudar com essas aulas completas de AutoCAD 2D, onde você quiser e puder. Qualquer dúvida sobre esse material, sobre essas aulas, eu fico à disposição. Temos aí abaixo o e-mail e o WhatsApp para você entrar em contato, tirar as dúvidas e participar desse treinamento prático de AutoCAD 2D. Se você gostou desse vídeo, se te foi útil, peço que clique em gostei e compartilhe com os seus colegas. Se ainda não é inscrito, clique para se inscrever e ative o sininho para ser notificado quando sair novos vídeos por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.